Você já ouviu falar sobre Sodoma e Gomorra? Uma história de pecado, destruição e, acima de tudo, da misericórdia de Deus. Hoje, vamos mergulhar profundamente nessa narrativa bíblica, cheia de lições poderosas para a nossa vida. Como um lembrete de que, mesmo em meio ao caos e à escuridão, Deus sempre oferece um caminho para aqueles que confiam nele. Fique comigo até o final, porque essa história traz um ensinamento transformador que pode mudar a sua forma de ver os desafios da vida. Então, já deixe o seu like e se prepare para ser inspirado por essa jornada bíblica inesquecível. Ao longe, a paisagem desértica parecia calma, quase sublime. As cidades de Sodoma e Gomorra, situadas no Vale Fértil do Jordão, brilhavam à luz do sol poente. Para muitos eram cidades de riqueza, prosperidade e oportunidade. Mas para os que conheciam a fundo a vida ali, o brilho escondia uma escuridão avassaladora. A injustiça, a violência e o pecado haviam se tornado rotinas cotidianas, dominando o coração das pessoas. No céu, uma luz diferente começou a surgir. Uma luz que traria a justiça divina. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma com sua esposa e filhas. Ele era um homem justo em meio ao caos, tentando viver segundo os princípios de Deus, mas constantemente cercado pela perversidade da cidade. Apesar de todos os sinais do declínio moral e espiritual daquelas terras, ele havia construído sua vida ali. Sua riqueza crescia, suas posses aumentavam, mas sua alma estava inquieta. Ele sabia que algo estava profundamente errado, mas sentia-se impotente para mudar a situação ao seu redor. Abraão, o patriarca escolhido por Deus, também sabia do perigo que Sodoma enfrentava. Ele estava em sua tenda, nas planícies de Mamre, quando recebeu a visita de 3 homens misteriosos. Um deles, o próprio Senhor disfarçado como homem, falou sobre o destino que aguardava Sodoma e Gomorra. Os gritos de acusação contra essa cidade são grandes e seus pecados gravíssimos, disse o Senhor. Abraão, alarmado, sabia que sua família estava ali. Sabia também que o coração de Deus era justo, mas também misericordioso. Abraão, com um coração cheio de compaixão e temor, tomou coragem para interceder por Sodoma. Ele se aproximou de Deus, quase com receio de ser audacioso, e perguntou: Destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos? O Senhor, em sua misericórdia, respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa deles. Mas Abraão sabia que encontrar 50 justos ali seria difícil. Ele continuou intercedendo, reduzindo o número. E se houver 45, e 40, 30, 20? Até que finalmente ele perguntou: E se houver apenas 10 justos? O Senhor respondeu: Por amor aos 10 não destruirei a cidade. Apesar das súplicas de Abraão, o coração de Sodoma e Gomorra estava corrompido. Não havia nem 10 justos. As cidades estavam destinadas à destruição, mas a misericórdia de Deus não abandonaria Ló e sua família. Naquela noite, 2 anjos chegaram a Sodoma, com a missão de avaliar a cidade e resgatar Ló. Quando chegaram, encontraram Ló sentado à porta da cidade, um local de destaque, onde ele, como líder, recebia visitantes e cuidava de disputas locais. Ao ver os anjos, Ló imediatamente percebeu que eles eram diferentes, que eram mensageiros de Deus. Ele se prostrou e os convidou para passar a noite em sua casa. Os anjos aceitaram, mas logo a escuridão que pairava sobre Sodoma começou a se manifestar. Os homens da cidade de todas as idades cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os estrangeiros. Seu desejo era perverso e violento, e a moral da cidade havia atingido seu ponto mais baixo. Ló tentou apaziguar a multidão, oferecendo até suas próprias filhas, em um ato desesperado para proteger os homens de Deus. Mas os anjos intervieram, cegando os homens e salvando Ló da multidão enfurecida. Dentro da casa, os anjos falaram diretamente a Ló: Temos que sair daqui. O Senhor nos enviou para destruir esta cidade, porque o clamor de seus pecados chegou até ele. Pegue sua família e vá embora imediatamente. Ló, em meio à tensão e ao medo, correu para avisar seus futuros genros, os noivos de suas filhas. Ele implorou que fugissem com ele, mas eles o ridicularizaram. Não acreditavam que a cidade estava em perigo e acharam que Ló estava brincando. Diante da incredulidade e desprezo, Ló voltou para casa com o coração pesado, consciente de que alguns de seus entes queridos não seriam salvos. Ao raiar da manhã, os anjos apressaram Ló: Levanta-te, leva tua esposa e tuas filhas daqui, para que não pereças na punição da cidade. Mas Ló, dividido entre sua vida construída em Sodoma e o chamado divino, hesitava.
Apegado às suas posses e à sua vida confortável, ele demorava a partir. Foi então que os anjos, em um ato de misericórdia, literalmente seguraram sua mão, a de sua esposa e de suas filhas, e os conduziram para fora da cidade. Antes de partirem, os anjos deram uma ordem clara: fujam para as montanhas e não olhem para trás. Se olharem, também serão destruídos. Com essa advertência, Ló e sua família fugiram. O desespero e a correria para escapar do juízo iminente dominavam o momento. A destruição já estava a caminho e o céu começou a escurecer. Enquanto Ló e sua família corriam em direção às montanhas, algo terrível aconteceu. Sua esposa, incapaz de deixar o passado para trás, olhou para trás, desobedecendo a ordem divina. Naquele instante, ela foi transformada em uma estátua de sal. O coração de Ló se partiu ao ver sua esposa ser consumida pelo julgamento. Ela havia escolhido, em um momento de fraqueza, o apego à cidade condenada e pagou o preço. Enquanto isso, Sodoma e Gomorra estavam sendo completamente destruídas. Fogo e enxofre caíam do céu, transformando tudo em cinzas. O rugido da destruição podia ser ouvido por quilômetros, e o odor de enxofre queimado tomava conta do ar. Tudo que uma vez fora prosperidade, agora era consumido pelas chamas da ira divina. As cidades que outrora eram símbolo de opulência e excessos, agora não passavam de cinzas fumegantes. Todos os seus habitantes, seus tesouros e sua glória pereceram naquele dia. Abraão, que havia intercedido por Sodoma, assistiu de longe a fumaça subindo das cidades destruídas. Ele sabia que Deus tinha sido justo, mas também misericordioso, salvando Ló e sua família. Abraão refletiu sobre a fragilidade da vida humana e o poder da intercessão. Ele havia presenciado a justiça divina, mas também a graça, ainda que a tragédia fosse imensa. Ló, agora sozinho com suas filhas, encontrou refúgio nas montanhas. Ele havia perdido sua esposa e grande parte de sua riqueza, mas sua vida foi poupada. As filhas de Ló, no entanto, temendo que não houvesse mais homens para dar continuidade à sua linhagem, cometeram um ato incestuoso com o pai, embriagando-o para gerar descendência. Os descendentes delas dariam origem a duas nações, Moabe e Amon, que mais tarde se tornariam inimigas de Israel. A história de Sodoma e Gomorra é um poderoso lembrete da justiça divina, mas também da misericórdia de Deus para com os que são fiéis a Ele. Embora a maldade tenha prevalecido nessas cidades, Deus ofereceu oportunidades de arrependimento e salvou os que ainda tinham um coração voltado para Ele. A destruição de Sodoma e Gomorra mostra que a corrupção e o pecado têm consequências devastadoras, mas também revela que Deus está disposto a ouvir aqueles que intercedem com fé e compaixão. Para todos nós, essa história serve como um alerta e um convite. A justiça divina é inevitável, mas a misericórdia de Deus sempre está à disposição dos que se voltam a Ele em humildade. Somos chamados a viver com integridade em meio a um mundo corrompido, sabendo que nossas ações têm consequências. Assim como Ló, às vezes podemos nos apegar demais às coisas deste mundo. Mas a verdadeira segurança está em confiar e obedecer ao chamado divino, sem olhar para trás. O convite de Deus continua. Estamos prontos para viver de acordo com sua vontade, ou seremos consumidos pelas distrações e corrupções ao nosso redor? A escolha é nossa, e o tempo para agir é agora. Que lição poderosa, não é mesmo? A história de Sodoma e Gomorra nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, a justiça de Deus sempre se manifesta. Mas sua misericórdia também é infinita para aqueles que o buscam. Se você ficou comigo até aqui, meu muito obrigado. Que essa mensagem fortaleça a sua fé e traga esperança para os momentos mais difíceis da sua caminhada. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de curtir, deixar uma mensagem de fé nos comentários e se inscrever no canal para não perder mais histórias inspiradoras como essa. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Você já parou para pensar sobre o impacto das suas escolhas na eternidade? Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes contadas por Jesus, a história do rico e de Lázaro. Uma narrativa poderosa que nos faz refletir sobre a verdadeira essência da vida, o que realmente importa e o que nos espera no futuro eterno. Prepare-se para uma jornada emocionante, cheia de lições que podem transformar a sua forma de viver. Fique comigo até o final, porque esta mensagem pode mudar a sua perspectiva e trazer respostas que você nem sabia que estava procurando.
Era um dia comum, mas em meio à multidão, Jesus proferiu palavras que silenciaram cada ouvido atento. Ele começou a contar uma história que transcendia o presente, uma história de contrastes extremos, de vida e morte, de riquezas e miséria, mas acima de tudo, de escolhas eternas. Havia um homem rico que vivia em esplendor e um mendigo, chamado Lázaro, que jazia à sua porta. Assim começou o mestre. As pessoas se inclinaram para ouvir. Mal sabiam elas que estavam prestes a enfrentar uma das verdades mais profundas sobre o futuro eterno. Havia um homem cuja vida era marcada por luxo e abundância. Ele se vestia de púrpura e linho fino, símbolos da mais alta riqueza e status em sua época. Seu banquete diário não era apenas uma refeição, mas uma exibição de opulência. Todos os dias, ele desfrutava do melhor que o mundo podia oferecer, cercado por servos, amigos e uma vida de prazeres. Mas, à sua porta, em um contraste gritante, jazia Lázaro, um mendigo esquálido. O corpo de Lázaro estava coberto de feridas que até os cães lamberam em um misto de piedade e instinto animal. Ele ansiava por migalhas das mesas dos ricos, mas ninguém o notava. Seu mundo era feito de fome, dor e abandono. Ainda assim, Lázaro tinha algo que o rico não possuía: fé e esperança em Deus. As pessoas que ouviam Jesus conheciam bem esse cenário. Ricos e pobres conviviam lado a lado na sociedade, mas raramente se conectavam. Eles começaram a perceber que a história não era apenas sobre dois homens. Era um espelho de sua própria realidade. A morte, o grande nivelador, chegou para ambos. Para o rico, ela foi um lembrete de que nenhum ouro ou banquete poderia acompanhá-lo além do túmulo. Para Lázaro, a morte foi a libertação da miséria terrena, mas o que aconteceu a seguir revelou o verdadeiro destino de cada um. Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de consolo e paz reservado para os justos. Lá, ele experimentou o descanso e a comunhão com Deus, algo que sua vida na terra não lhe proporcionara. Já o rico foi sepultado e encontrou-se no Hades, um lugar de tormento. Ele estava em agonia, cercado por chamas, com uma sede que nenhuma gota poderia saciar. Pela primeira vez, ele percebeu que sua riqueza e status não podiam comprar sua salvação. As palavras de Jesus ecoaram no silêncio da multidão. As pessoas começaram a refletir sobre como suas próprias escolhas poderiam levá-las a destinos tão diferentes. No Hades, o rico ergueu os olhos e viu ao longe Lázaro ao lado de Abraão. Ele gritou: "Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água para refrescar a minha língua, porque estou atormentado nesta chama." Era uma súplica desesperada, mas a resposta de Abraão trouxe uma verdade irrefutável. "Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora ele está consolado aqui, e tu estás em tormentos. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que ninguém pode passar de lá para cá, nem de cá para lá." O rico percebeu a gravidade de sua situação. Não havia como reverter suas escolhas. Então, em um raro momento de preocupação pelos outros, ele fez outro pedido. "Pai, eu te rogo que envies Lázaro à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, para que não venham também para este lugar de tormento." Mas Abraão respondeu novamente, lembrando-o da suficiência das Escrituras. "Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam." O rico insistiu, acreditando que um milagre, como alguém voltando dos mortos, convenceria seus irmãos. No entanto, Abraão respondeu: "Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos." Essa parte da história
trouxe um silêncio profundo entre os ouvintes de Jesus. Não se tratava apenas do destino final do rico e de Lázaro, mas da responsabilidade de ouvir e obedecer à palavra de Deus enquanto ainda há tempo. A narrativa chegou ao seu ponto mais tenso quando Jesus revelou o abismo intransponível que separava o rico de Lázaro. Não havia mais chances de redenção para o rico. O que ele não fez em vida não poderia ser corrigido na eternidade. Esse momento foi um choque para os ouvintes. Para muitos, riqueza era vista como um sinal de bênção divina e pobreza como um sinal de maldição. Mas Jesus inverteu essa lógica, mostrando que o verdadeiro valor está em como vivemos, não no que possuímos. O clímax não era apenas sobre o destino individual do rico e de Lázaro, mas sobre a mensagem universal. Nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas. As pessoas que ouviam Jesus foram confrontadas com a necessidade de refletir sobre suas prioridades e valores. A história não foi apenas uma advertência, foi um convite à reflexão. Jesus não estava condenando a riqueza em si, mas a vida autocentrada, insensível e indiferente às necessidades do próximo. Da mesma forma, ele exaltou a fé e a esperança mesmo em meio à pobreza e ao sofrimento. Lázaro representava todos aqueles que confiam em Deus, mesmo quando o mundo os rejeita. O rico simbolizava aqueles que vivem apenas para si mesmos, ignorando a eternidade. Jesus mostrou que o futuro eterno não é decidido pela quantidade de bens que possuímos, mas pela forma como vivemos nossas vidas e pelo relacionamento que temos com Deus e com os outros. A multidão que ouvia a história provavelmente saiu dali com os corações inquietos. As palavras finais de Abraão ecoaram como um alerta. Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Viver com os olhos no que realmente importa, a compaixão, a fé e o amor que Deus nos chama a praticar todos os dias. Muito obrigado por ter ficado até aqui e por dedicar esse tempo para refletir comigo sobre essa poderosa mensagem de Jesus. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe seu gostei, compartilhe uma mensagem de fé nos comentários e se inscreva no canal para não perder conteúdos que inspirem e fortaleçam a sua caminhada espiritual. Vamos juntos espalhar esperança e amor. Até o próximo vídeo. No princípio, o Éden não era apenas um jardim, era a própria essência da perfeição, um reflexo vivo da harmonia divina. Cada folha parecia cantar louvores ao Criador, e o aroma das flores que preenchia o ar parecia carregado de bênçãos. Os rios, que serpenteavam como fitas de prata líquida, alimentavam a terra com sua pureza, refletindo o céu que se estendia infinito. Adão e Eva, as criações mais elevadas de Deus, viviam em comunhão plena com o Pai. Nada lhes faltava, exceto o mistério contido no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diferente das outras, sua presença era magnética, um mistério que parecia chamar por quem ousasse desafiar os limites estabelecidos pelo Criador. Eva, curiosa por natureza, passava longos momentos admirando a árvore, tentando compreender por que o fruto, tão belo e convidativo, lhe era proibido. Foi em um desses momentos que ela se deparou com uma visão inusitada. Uma serpente. Não era uma criatura comum. Seus olhos brilhavam com uma luz maliciosa, mas encantadora. E sua voz, quando finalmente falou, soava como um sussurro sedutor, carregado de um magnetismo que parecia impossível de resistir. "Por que Deus te negaria algo tão bom?", perguntou a serpente, as palavras fluindo como um rio que conduz à correnteza. "Será que ele teme que te tornes como ele?" Eva hesitou. As palavras da serpente soavam como mel envenenado, mas despertavam nela algo que nunca sentira antes: a dúvida. Satanás, na forma daquela criatura, aproveitou-se do instante de fraqueza.
Com habilidade, ele apresentou a ideia de que o Criador não era apenas bondoso, mas também restritivo. Certamente não morrerás. Pelo contrário, teus olhos serão abertos e tu serás como Deus, continuou ele, plantando sementes de questionamento e desejo. Não era apenas uma proposta, era um desafio à ordem divina, uma promessa de que havia mais a ser conhecido, mais a ser conquistado. Enquanto Eva contemplava o fruto, era como se o mundo ao seu redor diminuísse. A presença da serpente dominava tudo, suas palavras reverberando em sua mente. Satanás havia semeado a ideia de que o conhecimento a libertaria, que o poder a elevaria a um nível que ela nem sabia ser possível. O fruto parecia pulsar, como se aguardasse ser escolhido, e, em um ato que mudaria para sempre a história da humanidade, Eva estendeu a mão e o colheu. Quando seus lábios tocaram o fruto, não foi apenas um sabor novo que experimentou, mas uma transformação profunda. Era como se a pureza do Éden tivesse sido manchada por um vislumbre de algo mais sombrio. Naquele momento, Eva não percebeu que havia celebrado um pacto silencioso, mas poderoso com o adversário de Deus. Não era apenas desobediência, era o início de uma nova era, uma marcada pela separação entre Criador e criação. O Éden, antes tão cheio de vida e harmonia, parecia hesitar, como se a terra reconhecesse o peso da escolha que havia sido feita. Ao longe, Adão a observava e um silêncio profundo caiu sobre o jardim. O pacto estava selado e nada seria como antes. Quando Eva provou o fruto, o Éden que antes pulsava em perfeita sinfonia celestial, tornou-se um lugar de contrastes inquietantes. Seus olhos, até então inocentes e incapazes de enxergar o mal, se abriram para uma nova percepção da realidade. A princípio, ela sentiu uma onda de poder, como se tivesse desvendado segredos há muito escondidos. Mas esse sentimento foi rapidamente ofuscado por emoções inéditas e desconfortáveis. Vergonha, medo e uma inquietante consciência de si mesma. Pela primeira vez, Eva sentiu o peso de sua humanidade, despida da proteção divina que a envolvia como um manto invisível. Quando compartilhou o fruto com Adão, algo ainda mais profundo aconteceu. Ele, que havia sido moldado para ser a força equilibrante ao lado de Eva, também foi envolvido pela mesma transformação. Ambos experimentaram uma quebra irreversível em sua conexão com o Criador. O vento, que antes soprava com leveza e alegria, tornou-se denso e inquieto. O Éden, sempre vibrante e cheio de vida, parecia hesitar, como se toda a criação tivesse sentido o abalo. A harmonia foi quebrada. Plantas que antes floresciam sem esforço pareciam murchar ao toque. Os pássaros que cantavam canções divinas cessaram, como se até eles soubessem que algo terrível havia ocorrido. O impacto psicológico e espiritual era avassalador. Adão e Eva, que antes caminhavam nus pelo jardim, agora buscavam cobrir seus corpos com folhas, tentando esconder a vergonha que nunca haviam conhecido. Cada passo, cada suspiro parecia carregar o peso do erro cometido. O que era natural e livre tornou-se motivo de desconforto e desconfiança. A confiança entre eles começou a ser minada, substituída pela dúvida e pela culpa. Naquele mesmo dia, Deus caminhou pelo jardim. Seu passo, antes uma fonte de alegria para Adão e Eva, agora ecoava como um trovão em seus corações. Eles se esconderam entre as árvores, como crianças que temem ser descobertas após um ato de desobediência. Quando o Criador os chamou, sua voz soou diferente. Não como uma punição imediata, mas como a dor de um pai que percebeu a distância que agora separava seus filhos dele. Questionados, Adão e Eva reagiram como aqueles que já conheciam a culpa. Adão apontou para Eva, dizendo: "A mulher que me deste por companheira me deu do fruto, e eu comi." Eva, por sua vez, desviou-se da responsabilidade e acusou a serpente. "A serpente me enganou e eu comi."
Satanás, o arquiteto da desordem, não precisou dizer nada. Seu silêncio era uma declaração de triunfo. Ele havia conseguido o que queria, criar uma ruptura irreparável entre Deus e sua criação. O Éden, que era o reflexo do céu na terra, já não era mais um lar para a humanidade. A terra, que antes era fonte de sustento sem esforço, seria marcada pelo suor e pela dor. A maternidade, que deveria ser uma dádiva plena, seria acompanhada de sofrimento. E, acima de tudo, a morte, antes inexistente, tornou-se uma certeza inescapável. O impacto imediato do pacto não foi apenas uma transformação pessoal de Adão e Eva, mas um abalo cósmico que reverberou por toda a criação. A ordem divina foi rompida e a humanidade passou a trilhar um caminho separado do Criador. O Éden, outrora a morada perfeita, foi fechado para sempre. Um querubim com uma espada flamejante guardava o acesso à árvore da vida, simbolizando que o caminho para a imortalidade havia sido bloqueado. O pacto de Eva com Satanás transcendia o momento presente. Ele trouxe consequências que ecoariam por gerações, estabelecendo uma batalha espiritual contínua entre o bem e o mal. Adão e Eva se tornaram os primeiros exilados da criação divina, levando consigo não apenas o peso do pecado, mas também a esperança implícita de um dia serem redimidos. Com a expulsão do Éden, a promessa de liberdade que Eva havia recebido de Satanás revelou-se em toda a sua crueza. O que inicialmente parecia ser uma oferta sedutora, um convite para o conhecimento e poder, transformou-se em uma prisão invisível e implacável. O homem, criado para viver em harmonia com a terra, agora se via forçado a lutar pela sobrevivência. Antes, ele era o senhor da criação, desfrutando de um domínio sem esforço sobre a terra, que dava seu fruto em abundância. Porém agora, a terra se tornara resistente, produzindo espinhos e ervas daninhas como símbolos da desarmonia entre a humanidade e a criação. A relação entre o homem e o mundo natural estava profundamente alterada. A abundância se transformou em escassez e a paz em uma batalha constante, tanto no plano físico quanto espiritual. Esse momento, que marcou o início de uma nova era para a humanidade, não foi isolado em seu impacto. Em diversas civilizações, a desobediência de Eva e Adão ao ato de comer do fruto proibido tornou-se a raiz do sofrimento humano. Para os hebreus, a queda no Éden não foi apenas o primeiro erro, mas o ponto de partida para a necessidade de redenção. A tradição judaica e cristã enxergam o pecado original como o momento em que a humanidade se separou de Deus, tornando-se espiritualmente corrompida e necessitada de salvação. Nas culturas antigas, essa narrativa ressoava com mitos e lendas de heróis e humanos que, ao desafiarem os deuses ou romperem leis sagradas, trouxeram o caos ao mundo. Os gregos, por exemplo, com a história de Prometeu, e os romanos com os mitos de sua criação, refletiam a ideia de que o desrespeito às ordens divinas resultava em uma punição inevitável que, por sua vez, afetava toda a humanidade. Essa percepção se consolidou ao longo da história como uma verdade universal, alimentando o arquétipo de tentação e queda, um ciclo eterno de desejo, transgressão e sofrimento. Este arquétipo se perpetuou nas culturas, religiões e filosofias, como uma lente pela qual o sofrimento humano foi interpretado. A humanidade, ao entender o pecado original, desenvolveu sua visão sobre o mal, o destino e a necessidade de redenção. As tentativas de se livrar desse fardo resultaram em inúmeras buscas por salvação, seja através de sacrifícios, orações ou até mesmo de filosofias que visavam superar o desejo humano pelo conhecimento proibido, o que para muitos leva à queda. Do ponto de vista espiritual,
O pacto que Eva selou com Satanás não foi simplesmente uma desobediência a um comando divino, mas uma aliança com as trevas. Ao aceitar a oferta de Satanás, Eva não apenas se afastou de Deus, mas se aliou ao príncipe da rebelião, trazendo sobre si e toda a sua descendência uma natureza corrompida. Satanás, como um estrategista astuto, sabia que aquele ato abriria uma brecha no plano divino, um caminho pelo qual ele poderia tentar frustrar os propósitos eternos de Deus. Sua esperança era de que, ao corromper a humanidade, ele afastaria os homens e mulheres da comunhão com o Criador, criando um obstáculo insuperável para a realização do plano divino. Ele não imaginava, no entanto, que essa brecha que ele tão meticulosamente havia criado seria a mesma que permitiria a entrada da redenção. Essa brecha, que parecia ser a vitória de Satanás, foi transformada em um portal para a salvação com a vinda de Cristo. O Messias, que surgiria mais tarde, seria o único capaz de restaurar a humanidade ao estado de graça perdido no Éden. O pacto com as trevas, que parecia irreversível, tornou-se de alguma forma a chave para a superação do pecado. A cruz de Cristo, em que o Filho de Deus se entregou, seria o ponto de inflexão na história humana, onde a humanidade, agora cativa da morte e do pecado, poderia ser redimida e reconciliada com Deus. Dessa forma, o legado do pacto de Eva com Satanás, que parecia um fardo eterno, revelou-se, em última instância, como a base sobre a qual a verdadeira liberdade seria conquistada e a restauração da criação se tornaria possível. O impacto desse pacto, portanto, não se limitou a uma era ou a uma geração, mas estendeu-se por toda a história da humanidade. Desde o momento da queda até a consumação final, a luta entre as forças do bem e do mal, entre a obediência e a desobediência, continuaria a moldar o destino de todos os seres humanos. Ao entender o legado do pacto de Eva, a humanidade também toma consciência de sua necessidade constante de redenção, da luta interior contra a tentação e do papel fundamental da graça divina na cura da natureza corrompida. Apesar do impacto devastador do pacto, a infinita misericórdia de Deus não tardou a se manifestar. No mesmo instante em que a humanidade caiu, ao cometer o erro fatal de desobedecer, o Criador, com um coração cheio de compaixão, traçou um plano para restaurar o que havia sido perdido. Ainda no Éden, no momento de sua justa acusação, Deus fez uma promessa que ecoaria por toda a história da humanidade. Ele falou à serpente a manifestar a astúcia de Satanás, dizendo: "Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Gênesis 3:15. Esta profecia, conhecida como o proto-evangelho, foi o primeiro vislumbre do plano de redenção. Deus anunciava que, apesar da vitória temporária de Satanás, um descendente da mulher, Jesus Cristo, viria para esmagar sua cabeça, derrotando-o definitivamente. Esse seria o momento em que a humanidade, separada por sua própria escolha, seria reconciliada com seu Criador, trazendo a cura para o mal e a restauração do relacionamento perdido. Ao longo da história, a sombra do pacto de Eva com Satanás sempre foi um lembrete amargo da fragilidade humana. Cada geração testemunhou as consequências do pecado: sofrimento, morte e uma constante luta interior contra a tentação. Porém, esse mesmo pacto não permaneceu como uma sentença definitiva. A cruz de Cristo tornou-se o ponto de reversão desse pacto. Onde Eva cedeu à tentação, sucumbindo à sedução do mal, Cristo, o Filho de Deus, resistiu à tentação de Satanás no deserto, demonstrando a vitória sobre o pecado. Onde a humanidade foi separada de Deus e afastada do Éden, Cristo trouxe reconciliação. Ele tomou sobre si as consequências do pecado humano.
oferecendo sua vida como um sacrifício perfeito, capaz de pagar a dívida que ninguém mais poderia quitar. A cruz, que inicialmente representava o ápice da tragédia humana, transformou-se no símbolo da redenção, da vitória sobre o mal e da promessa de que a morte não teria a palavra final. O perdão oferecido através da cruz é uma prova de que não importa o quão grande seja a queda, a graça de Deus é maior. Através da morte e ressurreição de Cristo, o véu da separação foi rasgado, permitindo que a humanidade fosse novamente reconciliada com Deus. A obra de Cristo não apenas restaurou o acesso ao Pai, mas também ofereceu aos seres humanos a oportunidade de serem transformados, de receberem uma nova natureza, agora inclinada à justiça e à verdade. Hoje, a história do Éden e da queda continua a gerar reflexões profundas sobre o poder da escolha humana. Cada pessoa, em sua jornada, enfrenta decisões que refletem a mesma dinâmica de Eva: a tentação e o convite à desobediência, ou a oportunidade de resistir e escolher a vontade de Deus. Assim, o legado do Éden não é apenas de queda, mas de uma eternidade de possibilidades, onde, mesmo em meio à escuridão, a luz de Deus brilha, anunciando que a redenção é possível para todos que acreditam.